Dou os bons dias também a todos os nossos irmãos, irmãs e visitas que nos vejam através desta emissão, que realmente, fazendo minhas as palavras da Célia, que de facto, apesar do dia menos bonito lá fora, que possamos sentir o sol da justiça a brilhar neste lugar e nos nossos corações, sobretudo. Antes também, e uma vez mais, de abrirmos a palavra do Senhor e vamos estudar um pouco, ou recordar aquilo que estudámos durante a semana, gostaria de pedir que, onde quer que estejam, possam inclinar as vossas cabeças para uma breve prece ao Senhor. Altíssimo Deus e bom Pai, muito gratas, Senhor, estamos porque nos deste mais um dia com vida e com saúde, porque os nossos olhos se abriram com vida e, sobretudo, porque conhecemos que temos um Deus que nos ama. Muito obrigado pelo privilégio ainda de estudar a Tua Palavra em liberdade, que vem neste momento abrir a nossa mente e o nosso entendimento para compreender as Tuas mensagens e o Teu amor revertido à humanidade. É tudo o que Te peço por amor e em nome de Jesus. Amém. Muito bem, mais uma semana do estudo maravilhoso de Isaías. Gostaria de apenas, antes de iniciar o estudo propriamente dito, dizer-vos alguma coisa que me vai na alma, como diz o outro. De facto, o nosso Deus é extraordinário. A Sua palavra é algo de enriquecedor, é nova todos os dias, como sabemos. Nunca estudamos a mesma passagem sobre o mesmo prisma, conseguimos ver sempre coisas novas, coisas diferentes e mais, eu hoje diria, coisas apropriadas para o tempo em que vivemos. Portanto, a Isaías foi escrito, como todo o texto bíblico há muitos anos atrás, mas de facto o Senhor dá depois a explicação e os pormenores na altura de vida. Eu nunca me lembro, de facto, crente há muitos anos, de ter estudado intensivamente livros bíblicos, e nomeadamente Isaías. É a primeira vez que o estou a fazer de forma intensiva, de forma contínua, e de facto hoje é o oportuno estudá-lo, porque hoje tem mensagens para nós, que são importantes nós entendermos, pô-las em prática nas nossas vidas e vermos-nos, inclusive, refletidos nestas mesmas profecias. Não sei se concordam com este ponto de vista, mas é o meu. Consolai o meu povo, é o tema desta semana. Começámos a ver, e ao longo de realmente 39 capítulos, desde o capítulo 1 de Isaías até ao 39, realmente a história é incisiva sobre o problema que existia em Judá, não é verdade? É um problema de juízo mesmo. Mas antes de avançarmos, eu gostava realmente de ler o verso áureo que nos situa em Isaías 40, que foi de facto todo o capítulo que estudámos durante esta semana. E diz-nos o seguinte: tu, é para cada um de nós que está a falar a palavra de Deus esta manhã, por isso eu disse que hoje nos revemos também aqui. Tu, Célia, tu, Ruben, tu, Nelson, tu, Dina, tu que estás aí em casa, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levanta e não temas. E diz às cidades de Judá: eis, aqui está o vosso Deus. De facto, esta profecia foi feita, não para o nosso tempo, aparentemente, não é? Mas hoje, para quem tem a sua Bíblia na sua mão e que lê este texto, é para nós que ela está a falar. O Senhor está a falar para cada um de nós esta manhã. Os alvos aqui não serão Sião nem Jerusalém, mas serão a Igreja de Espinho, a Igreja de Lisboa, a Igreja do Porto, a Igreja em todo o mundo, onde há crentes reunidos e realmente onde há servos disponíveis para fazer a obra do Senhor. Começa-nos também a lição desta semana, não é? O interlúdio que temos sempre para o estudo e fala-nos de facto de um acontecimento um bocadinho inóspito, até dá alguma graça, não tendo muita graça, mas diz-nos que a Segunda Guerra Mundial termina, como é notório e é histórico, em 1945. Curiosamente também foi nesta data que foi fundada a ONU, portanto a Organização das Nações Unidas. Finda uma guerra, finda um período de dificuldades, tenta-se que haja paz, os homens tentam construir paz. E nesta fase, portanto, alguém que estava fugido, que andava perdido nas matas, numa ilha de Guam, portanto, um soldado japonês chamado Soichi Yokoi. Ele não teve conhecimento realmente dos términos desta guerra. Portanto, ele andou perdido e não foram um dia, nem dois, nem alguns meses, mas durante 27 anos ele ignorou completamente esta maravilhosa novidade de que a paz tinha surgido e a guerra tinha terminado. De facto, ele até recebeu alguns panfletos, que é o curioso da história. Um avião americano foi sobrevoando N de lugares e foi deixando publicidade aqui e ali, caindo, e ele teve acesso a pegar um desses panfletos que continha essa informação de que a paz seria restabelecida e a guerra teria terminado, mas ele achou que seria uma armadilha, enfim,
não acreditou e continuou vivendo de forma dificultosa, privada da sociedade, dos amigos, da família, do bem-estar e do conforto, porque não acreditou. E só realmente 27 anos depois, como eu vos disse de início, alguém o encontra pescando, portanto, em circunstâncias do seu dia-a-dia, e só aí ele teve consciência de que, de facto, a paz tinha chegado. O que é lamentável é que parece que esta história se repete. E hoje, virando para o mundo cristão, porque hoje estamos a falar para crentes também, de facto, há 2000 anos atrás, também aconteceu algo extraordinário. O Filho de Deus veio a esta terra em cumprimento de um plano que ele tinha elaborado para resgate da humanidade, mas infelizmente ainda há uma pressão enorme. Não sei se metade da população mundial, não consigo quantificar, mas há muita gente ainda que ignora este acontecimento. Tal e qual como aquele japonês que ignorava que os tempos eram de paz, também estas pessoas ignoram, elas não sabem muitas vezes nem quem é Jesus. Alguns ouviram falar dele, se calhar, como um outro homem especial que viveu nesta terra, um evangelista, um homem do seu tempo que fez muito bem à sociedade em que viveu, mas de facto não conhecem que este foi o Filho de Deus encarnado, que veio realmente para salvar a humanidade, para fazer a ponte entre o homem perdido e afastado de Deus pelo pecado, e veio restaurar exatamente esse fosso que o pecado havia criado. Mas hoje as pessoas ainda não sabem. E por isso é tão urgente compreendermos esta lição, e por isso é tão urgente chamarmos a nós mesmos esta responsabilidade de ser atalaias, como vimos e como o verso áureo falou a cada um de nós esta manhã. Tu que estás aqui sentado, tu que conheces, tu que tiveste o privilégio de conhecer numa família que te ensinou, ou de algures no tempo da tua vida, alguém ter partilhado contigo essa boa nova, falo agora também, enquanto é tempo, enquanto é liberdade, enquanto a porta da graça está aberta, enquanto decisões podem ser tomadas e enquanto vidas podem ser salvas para a eternidade. É aquilo que o verso áureo, que esta introdução nos quer dizer com esta história. Vamos, pois, então, avançar. Eu hoje vou realmente seguir um bocadinho a semana dia a dia, porque as temáticas, embora todas envolvidas, mas têm algo de específico. E começa realmente, como não podia deixar de ser, no tal consolo. Eu, quando iniciei, disse-vos que Isaías, e principalmente os primeiros 39 capítulos, vou repetir, foram, de facto, a sua temática, o seu foco, foram os juízos sobre Judá, sobre uma nação que era o povo de Deus, que tinha a incumbência de ser a luz do mundo às nações circunvizinhas, nações idólatras, nações que não conheciam o Deus verdadeiro, mas eles se esqueceram, eles se desviaram, eles como é que eu ia dizer, eles apostataram, é o termo. E por isso, muitas vezes o Senhor, como faz connosco ainda hoje, quando tudo é bom, quando tudo é paz, quando os tempos nos correm bem, quando a nossa vida nos sorri, nós até esquecemos que Deus existe, nós até dizemos ao Senhor, para aqueles que creem, olha, vai-te preocupar com os pobres, com os necessitados, com os doentes, porque eu de facto não preciso de ajuda. E muitas vezes é assim, não dizemos, não verbalizamos isto desta forma, mas é a forma de nós de facto sentirmos. E por isso o Senhor teve que mandar a vara, teve que mandar as dificuldades para chamar o povo à razão. Não é por querer, não é porque realmente o Senhor gosta de infligir sofrimento, nem maldição, nem castigo, mas às vezes é realmente um mal menor para que realmente haja ainda oportunidade de mudança e de arrependimento. E de facto é aqui que nós nos encontramos e, passados estes 39 capítulos que estudamos, chega-nos então o consolo, vindo do Pai, que realmente é um Deus de amor e por isso, como eu vos disse, veio revelar-se e veio dar a sua vida, o bem mais precioso, o bem mais valioso, o único que seria aceitável ao Pai para realmente cobrar a dívida do pecado e conceder a salvação à humanidade. Portanto, neste capítulo 40 é um capítulo de êxito, de restauração, um capítulo de promessas e realmente de tentar que este povo, que já tinha sofrido, que já tinha realmente sentido na pele as dificuldades, porque quando estamos com Deus e a benesse e as bênçãos nos chegam, nós esquecemos delas. Mas quando somos privados dessas mesmas bênçãos, aí sim nós sentimos a necessidade da presença do Senhor nas nossas vidas. E então, como vos tinha dito, eu vou ler convosco, e aqueles que estiverem em casa e que puderem abrir, eu agradecia e convidava-vos a terem a vossa Bíblia aberta no livro de Isaías, e agora no capítulo 40, e vamos ler os dois primeiros versículos que são de facto extraordinários e são algo de consolador em todas as épocas e também para nós hoje. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia e que já a sua iniquidade está perdoada
e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. É realmente extraordinário. E volto a repetir aqui, este consolai vem a falar ao coração de Israel, mas hoje vem também a cada um de nós, porque sabemos que somos o Israel espiritual. A nação de Israel realmente passou o seu tempo e a sua oportunidade, mas hoje todos nós, independentemente da nossa língua, da nossa nacionalidade, da nossa raça, da nossa cor, temos o privilégio de fazer parte deste Israel espiritual, cheio de bênçãos, cheio de proteção, cheio de como é que eu hei de dizer, de direitos, mas também cheio de deveres. E nós às vezes esquecemos esses deveres que temos com o nosso Deus. E de facto, o Senhor nos diz que os sofrimentos, as dificuldades, o castigo, podemos mesmo dizer que sim, tinha passado. E então que castigo foi este que aconteceu? É curioso que às vezes o Senhor não dá, e sabemos que Ele não dá nada de que é mau, nada de que é maléfico para cada um de nós, mas às vezes permite que as coisas aconteçam. E neste caso sabemos que a Síria, realmente estudámos nas lições passadas, uma nação cruel, rebelde, enfim, violenta mesmo, mas também poderosa, inteligente na sua forma de agir, portanto foi conquistando território e povos e nações, e realmente só não conquistou Judá porque o Senhor, o Deus vivo, não permitiu, porque senão seria mais uma cidade ganha para si, e por isso aquele orgulhoso rei assírio, Senaqueribe, não é verdade, que de uma forma ousada desafiava o Deus verdadeiro, como se fosse mais um dos deuses dos povos, um dos deuses pequeninos, não é? De pau, de pedra, enfim, com a imagem que tivesse, mas realmente ele brincou com o Senhor do céu, e como sabemos, o anjo do Senhor entrou no arraial, e todo o seu exército, 185.000 homens, foram destruídos sem qualquer arma ter sido disparada, porque o Senhor se manifestou. E de facto, isto foi uma das consequências do término deste domínio. Portanto, volto a repetir, o Senhor utilizou de facto a Assíria e o seu poderio e a sua influência naquele tempo, porque Judá estava como um vassalo, não é? Eles tinham de lhe pagar tributo, mas a partir daí seriam mesmo escravizados. E, portanto, esta situação que acontece em 701 a.C. acaba por se reportar numa segunda situação, que é exatamente a invasão de Babilónia também. A profecia aqui é extraordinária, irmãos, porque, de facto, reparem, quando nós lemos os livros à frente em Daniel, que todos nós como crentes conhecemos o relato da estátua, não é verdade? Que começa exatamente aquela estátua com a cabeça de ouro que é a Babilónia. Aqui Babilónia ainda nem sequer era conhecida. E o Senhor, neste capítulo, nos mostra que ela viria a ser proeminente, mas que viria também a ser destruída. Ainda antes da sua existência na história, de uma forma, enfim, como nós a conhecemos, poderosa, o Senhor aqui menciona, portanto, ela tem aqui também uma parte ativa, mas ainda não era a Babilónia do tempo de Nabucodonosor que nós conhecemos posteriormente. Mas aqui o que nos diz é que, de facto, a história salta e, portanto, vimos que o castigo deste povo e os juízos foram longos juízos, praticamente à volta de 100 e tal anos, e, portanto, também a Babilónia acaba por infligir os seus juízos também ao povo de Israel. Também sabemos que, como consequência daquilo que estudámos também a lição da semana passada, quando este rei dos caldeus veio a algures no tempo para saber do milagre de Ezequias, da sua cura, e também do milagre que tinha acontecido nos astros, porque algo de sobrenatural tinha acontecido, aquele rei crente que amou a Deus e que o serviu, mas que em determinado momento se esqueceu e virou os focos para si mesmo. E foi a sua desgraça para si mesmo e para as nações e para a sua descendência, como aqui vemos, não é? Portanto, Babilónia acaba por conquistar este território, tal como tinha sido perdido pelo Senhor ao rei Ezequias. Portanto, as suas gerações sentiriam isso e a casa do Senhor também. Fazer-vos só aqui uma menção de que estes ataques de Babilónia são feitos em 3 fases. Eu também aprendi isto esta semana, não conhecia nem valores, nem datas, e achei interessante e, portanto, vou partilhar convosco. Portanto, não foi uma vez só, é um cerco único, mas em 3 fases, digamos assim. A primeira foi em 605, no ano 605 também antes de Cristo, em que foram levados os primeiros cativos. Portanto, cerca de 3.023 almas do povo de Deus foram levadas, inclusive o nosso jovem Daniel e os seus companheiros levados para a corte. Portanto, foi nesta primeira leva, digamos assim. Depois um segundo cerco em 597, onde foram levados mais 830 cativos do povo de Deus. E na terceira leva, então, ou a terceira parte deste ataque, se quisermos assim considerar, no ano 586,
e neste momento sim, o templo foi destruído só nesta altura, portanto saqueados os bens, as peças de ouro, os vasos, tudo aquilo que nós conhecemos, que foi posteriormente usado em orgias e de uma forma blasfema para o nosso Deus, e levados mais 745 cativos. Isto apenas para nos dar realmente alguma informação, porque a palavra do Senhor é realmente riquíssima a todo o nível. Dizer-vos ainda também que neste capítulo 40, nos primeiros versos, nomeadamente, aparece-nos outra profecia, que é interessantíssima também, de alguém que só em Daniel é que vamos conhecê-lo, não é verdade? Já substituto de Babilónia, o rei que sucede o Império Babilónio, neste caso o rei Ciro, persa, é realmente alguém também que vem descrito, não aqui no capítulo 40, mas uns quantos, possivelmente ainda vamos voltar a pegar, mas agora só fazer aqui uma menção muito rápida, que no capítulo 44, 28, fala-nos como Ciro, o próprio nome de alguém que ainda não existia, aparece aqui nesta profecia, como o Senhor o define como o seu pastor, ou o pastor do seu povo. E ainda em 45, no capítulo 45 e no verso 1, aparece outra menção a este Ciro, a este homem idólatra de um povo pagão, mas queria suceder ao trono e à história que está registada, como realmente alguém que foi uma peça fundamental nesta libertação do povo de Deus. E isso também acontece, e portanto neste texto de Isaías 45:1 aparece Ciro como um ungido do Senhor. Portanto, é interessante vermos como o Senhor usa as pessoas, os governantes, nada lhes passa de facto despercebido. O Senhor controla, e isto é mais uma segurança para nós como seu povo, que não há nada que escape à atenção do Senhor. Ele não dorme, nem toscaneja, mas está atento a tudo o que diz respeito aos seus filhos. Seria a altura de eu pedir aos presentes para porem alguma dúvida, alguma questão. Hoje não podemos fazê-lo, portanto vamos avançar um bocadinho mais e vamos passar a segunda-feira, que nos fala realmente de mais uma profecia aqui inserida. Este livro é riquíssimo. E aparece-nos aqui outra profecia com outro homem extraordinário que preparou o caminho do Senhor. Portanto, sabemos que no tempo passado, não é? As estradas e as condições rodoviárias não eram as que temos hoje. O chão era batido com pedras, com poças, com buracos e, portanto, sempre que havia uma passagem real, algures entre o território de Sua Majestade, as estradas tinham que ser preparadas, na verdade, tinham que ser endireitadas, niveladas, para que ele tivesse a viagem o mais confortável possível. E aqui realmente também nos revela isso, de que o Senhor que viria necessitaria de que alguém lhe preparasse o caminho. Não esse caminho de estrada, porque ele andou na estrada batida, não é? Sujando o pé com o pó, mas realmente alguém que preparasse o caminho espiritual para a sua missão, para o seu ministério e para o resgate desta terra. Curiosamente aqui, como eu já vos disse, aparece-nos outro homem, portanto, profeticamente aqui também descrito, e isto acontece-nos em Isaías capítulo 3, aliás, versículo 3 deste mesmo livro de 40, e diz o seguinte: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Conhecemos sobre este texto e eu penso que a mente de todos os crentes vai para esta personagem que é de facto João Batista. E se tivéssemos alguma dúvida, e para vermos corroborado mais uma vez a fidelidade e a veracidade da palavra do nosso Deus, nós vamos abrir em São João, portanto já no Novo Testamento, vamos abrir, em Mateus, no capítulo 3. Isto é um bocadinho difícil manusear aqui tudo à frente, sem ter apoio, mas pronto, vamos lá. Fecho de um lado e abro do outro. Ora, está difícil. Ora, capítulo 3 e versos, o versículo 1, aliás, de Mateus. Eu ainda estou em Malaquias, não é isto que eu quero. Ok. Então, Mateus 3, e começa por nos dizer no verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas.
portanto, é extraordinário realmente como a palavra de Deus, como eu acabei de dizer há pouco, se complementa, se encaixa na perfeição, não há aqui contradição, nem sombra de variação, não é como alguém diria, mas de facto tudo encaixa na perfeição. E João Batista também teria descrito já como alguém especial que viria preparar muitos anos depois o caminho do Senhor. Dizer-vos ainda que o povo de facto precisava de duas coisas. Ao longo destes anos em que eles estiveram exilados ou cativos, não é? E foram 40, nomeadamente em Babilónia, o que é que acontece a este povo? Eles quase que perdem a sua identidade. Eles deixam de saber quem são como crentes, a sua cultura, os seus estatutos, a quem deviam a vida e a gratidão da existência. E, de facto, o mais precioso, quando esta relação é quebrada, é que a presença de Deus deixa de estar connosco. Portanto, quando nós nos afastamos dele, não é ele que se afasta de nós, mas quando nós nos afastamos dele, a sua presença física deixa de estar presente. E eles realmente estavam privados de tudo, da presença do Senhor de facto e da sua bênção, mas também, como eu vos disse, do próprio templo. Nem isso mais existia, porque foi, como eu vos disse há pouco, destruído por completo quando, da última leva, portanto, da intervenção de Babilónia junto ao povo de Deus. E por isso foi necessário que o povo se arrependesse. Foi necessário esta alerta para que as pessoas pensassem o que é que pretendiam da vida, se realmente só estavam perturbadas com as condições de vida, as dificuldades que viviam, a perda de identidade, ou se de facto eles sentiam a falta da bênção do Senhor nas suas vidas. E é isto que muitas vezes nós também temos que nos interrogar. Será que a igreja hoje está fechada? Há uns meses que não vimos este lugar especial. Será que na nossa casa continuamos a sentir a falta do Senhor, a necessidade dele? E mesmo sem vir à igreja, se todas as semanas nós estudamos a lição da Escola Sabatina, tiramos tempo diariamente para nos debruçarmos, para pegarmos na Palavra de Deus, para abrirmos, para deixarmos que o Senhor fale ao nosso coração, nos ilumine, nos transforme o caráter, porque não é por mágica. O Senhor precisa de tempo de convívio connosco para poder transformar o nosso ser e tudo aquilo que ainda não está bem em nós. Não somos nós que nos podemos infligir nem fazer isso a nós mesmos, mas podemos e devemos permitir esse tempo de comunicação diária, de comunhão com o Senhor, para que Ele possa fazer essa transformação do nosso caráter. E, portanto, tal e qual, muitas vezes, como o povo no passado, nós nos esquecemos, achamos que já não precisamos, não há necessidade de estudar, nem de estar perto, nem de ter essa comunhão diária. E, por vezes, perdemos-nos no tempo, somos nós que nos afastamos. E o Senhor, às vezes, reivindica essa mesma proximidade, porque é o Senhor, o nosso Deus é um Deus de afetos. E isso foi revelado desde o Éden, desde que Ele trouxe à existência a humanidade, porque o que é que nos dizia, alguns no tempo, em Gênesis? Todos os dias, reparem, não era só de vez em quando, nem uma vez por semana, mas todos os dias, na viragem do dia, o Senhor vinha ao jardim para falar com o homem. Portanto, o Senhor é um Deus de afetos que quer o nosso convívio, o nosso contacto, a nossa proximidade, quer que realmente nós tenhamos tempo de qualidade com Ele, para que Ele nos possa falar e para que Ele também nos possa escutar nas nossas dificuldades, nos nossos pedidos e nos nossos agradecimentos. Dizer-vos também que este trabalho na estrada também tinha um paralelismo, e este paralelismo era de facto arrependimento. Era aquilo que o povo precisava, o voltar-se de novo para Deus, o ter consciência da sua pequenez, da sua necessidade, da fragilidade humana, irmãos, que às vezes nos esquecemos, mas hoje com esta pandemia também nos alerta que hoje estamos bem, saudáveis, robustos e amanhã podemos não estar. Podemos não sucumbir por velhice, mas podemos sucumbir devido às circunstâncias, a uma praga existente, a uma peste, chamemos-lhe o que quisermos, a um acidente que nos pode colher, a uma doença fatídica, enfim, há mil e uma coisas que provam que, de facto, como o texto nos fala também a algures, o ser humano somos como a erva, de manhã é viçosa, fresca, bonita, enfim, à tarde, ou com um pouco de calor, ela já murcha e, possivelmente, se o calor for intenso só num dia, ela seca mesmo. A nossa vida é isso, frágil, efêmera, passageira. E, portanto, o Senhor quer que nós contrastemos e que vejamos quão importante é estarmos ligados a Ele, que é alguém que é eterno, que não teve princípio nem tem fim, é alguém que realmente a sua existência perene contrasta com a nossa fragilidade e com a nossa pequenez e com, enfim, alguns aqui também somos comparados a gafanhotos em relação a um Deus que se assentra sobre este globo terrestre que Ele criou e que trouxe à existência. Portanto, a necessidade que o povo no passado teve de sentir-se só
abandonado e necessitado do Pai Celestial, é exatamente a mesma que nós hoje, no século XXI, temos necessidade de reconhecer que precisamos desta ligação permanente e constante com o nosso Deus. Tal e qual como a videira e as varas têm que estar ligadas para haver seiva a correr e haver vida e produção de fruto, nós também precisamos dessa ligação com o nosso Pai Celeste. O convite começava, e voltando atrás, ao verso áureo, não é verdade? Lembram-se do que é que lá vinha? Tu, anunciador. Tu que não o fazes ainda, mas que precisas de fazer. Tu que estás sentado e que até hoje tens tido uma vida calma, só a ir à igreja ou só em casa a receber as mensagens que alguém faz, o estudo que alguém faz. É tempo de começares a estudar por ti próprio. É tempo de começares a alimentar-te não só para ti, mas para partilhar com os outros realmente aquilo que conheces, aquilo que o Senhor te deu a conhecer. E, portanto, é um chamado, de facto, ao evangelismo. Podemos chamar-lhe de outra forma, ao discipulado, não importa. Importa que realmente há uma missão, importa que realmente há uma libertação a ser anunciada a um povo que não conhece, e volto a repetir. E, portanto, a palavra do Senhor também está cheia de incentivos a este nível. Desde o Éden e da primeira queda, houve a comunicação ao ser humano que o resgate estava a ser preparado, que havia uma solução e uma saída para o povo de Deus. Depois, alguns no tempo, temos outras situações, não é verdade? Aqui vemos que este povo foi liberto e resgatado. Vemos depois, já no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, e aqui também nos é revelado que Jesus viria, esse libertador, não só temporal, como foi Ciro para aquela nação, mas que Jesus viria como o Rei do Universo para o mundo inteiro, sem exceção nenhuma para todo o ser que deseja aceitá-lo como o seu Criador. Portanto, as boas novas do Evangelho são algo extraordinário, que também percorrem toda a palavra do Senhor como um fio de ouro condutor, não é verdade? Que é toda a ação de Deus e do Filho, revelando-se numa das pessoas, ou no Espírito Santo, ou no Filho, ou no próprio Pai. Portanto, este grupo, este Deus triuno, não é? Que o plural se chama Elohim, porque são os três no mesmo propósito, numa mesma ação, muitas vezes tem intervenções diversas e específicas ao longo da existência humana. Mas, portanto, o que vemos aqui, de facto, é que, ao longo do tempo, realmente o Senhor foi sempre dando a bênção da promessa, e promessas que são sempre fiáveis. Isto para hoje, para nós, que tínhamos dúvida de algumas coisas, porque, de facto, não tivemos o privilégio de ver Jesus exercer o seu ministério, fazer a sua cura, fazer os seus milagres, mas temos o privilégio de ter os relatos bíblicos e a certeza de que tudo foi cumprido à letra, exatamente como foi descrito. Todas as profecias foram cumpridas, portanto, o pouco que falta ainda cumprir, não temos por que temer, nem por que ter dúvida que não vai cumprir-se exatamente com o mesmo rigor, com a mesma fidelidade com que as outras profecias foram cumpridas até hoje. É engraçado vermos que fala-nos, portanto, de vários arautos. Eu não tinha noção que a Bíblia falava nisso, porque, e permitam-me aqui comprovar a minha ignorância, portanto, eu não conheço hebraico, nem aramaico, portanto, não tenho noção nenhuma para fazer uma tradução correta, limito-me realmente a aceitar aquilo que veio e que já está traduzido, mas diz-nos aqui que havia realmente nas várias intervenções arautos do sexo masculino e arautos do sexo feminino. É evidente que sabemos que o Senhor utiliza tanto homens como mulheres, eu estou muito agraciada por isso, e vemos ao longo da história também mulheres importantes cujo seu nome vem relatado na palavra do Senhor, e vemos, por exemplo, uma profetisa que teve o privilégio e a bênção de constatar o nascimento de Jesus e de conseguir perceber que era o Filho de Deus que estava na sua presença, portanto estamos a falar de Ana e posteriormente de Simeão, mas outras mulheres que foram chamadas para serem discípulos, para serem atalaias, para serem anunciadores de boas novas. Ellen White e hoje a cada um dos homens e mulheres deste século em que vivemos. Portanto, o evangelismo é algo que eu não posso descurar, eu não preciso ser pastor, nem preciso ser obreiro bíblico, nem preciso ter um curso do salo, que é muito bom termos todas as armas disponíveis ao nosso dispor para mais nos enriquecermos e mais nos prepararmos para fazermos um trabalho digno, mas qualquer um de nós, com a riqueza do que lemos, do que estudamos, somos mais capacitados para ser úteis nesta obra de evangelizar, de partilhar as boas novas, de, à direita e à esquerda, irmos avisando
os soldados japoneses que ainda não sabem que a guerra acabou e que, alguns no tempo, a paz foi concedida a este mundo. Portanto, é tempo ainda de fazermos essa obra, de espalharmos os panfletos, de espalharmos um livro de esperança, de espalharmos, enfim, uma palavra de boa nova nos meios que o Senhor permitiu que tivéssemos ao nosso dispor neste tempo diferente, difícil, estranho e peculiar. Eu gostava de saber até que tempo eu tenho para passar a escola sabatina. São 20 para as 11, 5 minutos? Muito obrigada. Portanto, misericordioso Criador é o tema que nos vem a seguir. Vamos passar, e eu penso que já tocámos ao longo desta revisão da lição, não há ninguém semelhante a Deus. Misericordioso, o seu coração é amor, o seu caráter é amor, e não temos dúvida nenhuma, e portanto mesmo estas dificuldades que o povo sofre é por amor que o Senhor permite que venha para realmente nos despertar, nos elevar. E eu vou ler convosco os últimos versículos deste livro de Isaías 40, que são extraordinários, e que nos falam o seguinte: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas, e reparem neste mas, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansarão, caminham e não se fatigarão. É algo de extraordinário aqui. Penso que nenhum de nós tem dúvida do poder do nosso Deus, aliado à justiça e à misericórdia. Um Deus que não dorme, um Deus que está atento ao longo das gerações, nunca está demasiado ocupado que não se incomode, que não ouça, que não atenda e que não se preocupe com as dificuldades dos seus servos. Sempre disponível para intervir, sempre disponível para ajudar. Portanto, nada, mas nada mesmo está encoberto aos seus olhos. E dizer-vos ainda que Deus é o único, não há semelhante a Ele. Portanto, no poder de criar, de trazer à existência, de manter, de fazer a manutenção de tudo aquilo que Ele criou e de salvar. Portanto, prerrogativas que apenas o Deus verdadeiro possui, porque Ele é o único caminho que realmente nos levará à salvação. E dando entrada a esta situação para finalizarmos, é o único também que tem o direito a ser reverenciado. É o único também que tem o direito de ser louvado, de ser adorado, de nos prostrarmos e de lhe entregarmos a vida nas suas mãos. Muitas vezes equivocamos nesta vida, como crentes, e já lá vamos, mas principalmente aqueles, de facto, que ainda não conhecem este ser maravilhoso que é Jesus. Muitas vezes adoram, na sua ignorância, o pau e a pedra. No passado havia N de deuses que conhecíamos com figuras do sol, de um peixe, de um animal, enfim, com diversos nomes e imagens, mas hoje a idolatria continua. Hoje há muita gente que pensa que precisa de peregrinar, precisa de fazer sacrifício, precisa de pagar promessas, precisa de rezar alguma coisa especial por intermédio de outros, precisa de que as suas obras têm que ser quantificadas para que realmente possam herdar a salvação. E aquilo que hoje eu queria deixar aqui, para nós não é novidade e que bom que não é, temos um Deus maravilhoso que é único, grande em poder, grande em glória, grande em majestade, grande em misericórdia, que está sempre disponível, e nunca nos esqueçamos disto, está sempre atento, nada lhe passa ao lado, não podemos esconder-nos nem no alto, nem no baixo, nem em qualquer recanto desta terra onde Ele não possa encontrar-nos, nem alcançar-nos. Agora, é o único Deus a quem realmente devemos dar o nosso louvor, a nossa reverência. E o Senhor é cioso daquilo que é seu. Portanto, nem os anjos, nem os seres criados devem ser venerados, nem adorados, porque são criaturas, apenas o Criador tem essa prerrogativa e esse direito de receber esse louvor e essa adoração. Portanto, meus amigos, tudo aquilo que se faz, a obra do pau, do peixe, da pedra, é apenas uma imagem, é apenas um desenho, continua a ser algo que não deixa de ser um ídolo, porque não é Deus nenhum, mas muitas vezes ultrapassamos e descaracterizamos o nosso Deus verdadeiro, classificando à semelhança do pau e da pedra, de um rosto a quem demos uma cara e um nome e a quem adoramos. É evidente que para nós isto poderia passar ao lado, e é verdade que sim,
Nas nossas igrejas não temos quaisquer imagem, porque elas não fazem sentido, mas às vezes podemos ter outro tipo de imagens que não são visíveis, mas continuarmos a ter deuses nas nossas vidas que tiram e que roubam o lugar à adoração e ao tempo que deve ser dedicado ao nosso Deus. O trabalho em excesso é um ídolo. Enfim, haveria tantas coisas, a moda pode ser um ídolo, o tempo que gastamos na televisão ou na internet ou nos telefones pode ser um ídolo. Tudo aquilo que gaste todo o tempo, que realmente nos leva a roubar aquilo que é tempo do Senhor, o tempo que Ele precisa, volto a repetir, para comunicar-se connosco, para comungar connosco e para transformar o nosso ser, nós roubamos-lo, porque realmente, de uma forma moderna, não tão aparatosa nem tão evidente, estamos de facto também a criar ídolos nas nossas vidas. Daí que esta lição também seja tão importante para cada um de nós hoje. Que tenhamos tempo, e fica aqui o meu apelo, estudemos nas nossas casas, mesmo sem a oportunidade ainda de estar reunidos no templo do Senhor, na casa consagrada para a reverência e ouvirmos a sua voz, mas que o façamos nas nossas casas, porque o Senhor nos visita cada dia, em cada momento das nossas vidas, e está disponível para nos consolar e para nos utilizar como consolo a todos aqueles que não conhecem as boas novas da salvação e do Evangelho, porque o nosso Deus está a voltar, muito em breve. Uma continuação de um sábado feliz para todos, é o meu desejo.